a mulher que não só abrilhanta o Jornal Dia News, ela faz com que o Jornal Dia News se torne um produto mais agradável, não só do ponto de vista de conteúdo, mas do ponto de vista de presença física, de beleza, de elegância, não é? Que é a nossa primeira-dama. Olha aqui, Edna Maciel, sempre na cobertura. A Edna Maciel, que hoje, rapaz, foi lá na Câmara Municipal com o Tuxê, a Edna foi para um lado, o Tuxê para o outro, fizeram lá um levantamento, e nós vamos já, numa política do dia, detalhar esse levantamento aqui. A panela está fervendo para o doutor Pessoa, viu? Se não se cuidar... Olha o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Ontem, o presidente eleito Lula, digamos que deu uma ressuscitada na ex-presidente Dilma Rousseff, mostrou lá na hora da fala, esteve presente ao lado dele e tal. Se isso acontecer aqui, quem quer ressuscitar o doutor Pessoa, né? Brigou com todo mundo, né? Boa tarde, Edna Maciel. Seja bem-vinda, é sempre um prazer tê-la aqui no Jornal Dia News. Boa tarde, Douglas. Obrigada pelas suas deferências, a quem eu devolvo também a sua elegância, a quem diga seu charme, etc. Com todo o respeito de quem diz, tá bom? Não, mas isso aí é bondade sua, não há nada disso, não. Você sabe que não é. Aqui há um profissional velho, decadente, já, sei. quase Entendo. caquético. Edna, mas vamos falar aqui da votação, né, do Lula, presidente eleito no Piauí, porque a meta, você lembra, a meta, quando nós falávamos aqui, a meta do senador eleito Wellington Dias, do governador eleito Rafael Fontana, do PT, era chegar a 80%. Mas o Piauí manteve esse percentual, proporcionalmente, de estado com maior votação ao presidente eleito Lula. Mas, aí traduzindo agora em números, Edna Maciel, como ficou a votação de Lula no Piauí? Bom, mais uma vez, boa tarde, Douglas, e a todos que nos acompanham. Realmente, Douglas, como você disse, Lula sempre manteve no Nordeste e no Piauí uma votação muito expressiva e que ajuda muito nas suas vitórias. Para a gente ter uma ideia, olha, no Piauí ele obteve 76,85%. Olha aí, a gente já está vendo aí alguns números na cartela. Mais de milhões desses mais de 2 milhões de votos que foram registrados no segundo turno, enquanto o presidente Bolsonaro, 23,14%. O presidente eleito ampliou sua votação aqui no estado, Douglas, em 33.375 votos em relação ao primeiro turno. Vocês estão vendo aí, 1.518.000, e no segundo, 1.551.000. E abaixo o Bolsonaro, 406.897, no segundo turno, 467.000. Ou seja, foram 1 milhão, no domingo, 1.551.383 votos no total, né, comparando com o 1º de outubro. Nós temos uma outra cartela aí, antes falando aqui que no primeiro turno... Só para dizer o seguinte, é só dividir a tela com a Edna e agora os números aqui, se der para a gente mostrar. Isso. Porque veja, vamos ver os dois cresceram no segundo turno. O presidente Bolsonaro cresceu um pouco mais do que o ex-presidente Lula, presidente eleito Lula. Mas o presidente Lula também cresceu. Todos dois. O que é que explica esse crescimento maior, um pouco maior de Bolsonaro do que de Lula? Uma fala do senador eleito Wellington Dias, quer dizer, atingiu o percentual, que o Piauí já atingiu no primeiro turno, já é um percentual altíssimo. Então, conseguiram aumentar para 76 alguma coisa, é um percentual muito alto. Não chegou na meta, né, Douglas? Não chegou na meta, mas quase bate a meta, né? Não, quase bate. Tem como dividir a tela aí, Del, com os números aí, só para a gente visualizar? Isso, olha aí, ó. Esses são os números que eu ia falar em seguida aqui, das cidades, Douglas. A Edna na tela. Não, faz o seguinte, coloca a primeira cartela na tela cheia, pronto. Coloca a primeira cartela na tela cheia, a primeira. Os votos de Lula e Bolsonaro em Teresina. Aliás, no Piauí. Pronto, aí, ó. Você está vendo aí, ó. Pronto, tela cheia. Olha aí. Os dois cresceram. Isso. Mas houve um crescimento um pouquinho maior de Bolsonaro. Só que Lula já tinha atingido um patamar muito alto no primeiro turno e ainda aumentou, quer dizer, chegou a mais de 76%
dos votos válidos. São 76,86%. Quase 77%. Exato. Uma votação, quer dizer, isso quer dizer que de cada 10 eleitores, quase 8 votaram em Lula. Exato. Quase 8, é muito. É o melhor desempenho dele em todo o país. E como você disse, Bolsonaro também teve um crescimento, só que 23,14%, né? Agora a gente pode ver também, ainda agora eu estava querendo rever um número, né? Olha, aí são os números gerais, né? Isso, do dia 1º... O resultado final da eleição no Piauí. Isso, do dia 1º... no primeiro turno e no segundo turno, são os comparativos. Agora a gente vai ver, Douglas, né? Era a próxima cartela que você começou e os nossos colegas estavam colocando. Olha aí. Nós temos 8 cidades, olha, é também um número bem significativo das 10, onde o presidente Lula, o presidente eleito Lula, foi o mais votado, né? Olha aí, onde ele teve o maior desempenho. Guaribas, que a gente sabe que em Guaribas foi onde iniciou o projeto, o pontapé inicial dos projetos voltados para a área social. Que no primeiro mandato de Lula foi o Fome Zero, né? É isso a que eu estou me referindo. Muito bem lembrado, o ex-presidente Lula, lá em Guaribas. Aliás, eu tive lá até fazendo reportagem lá sobre o programa Fome Zero. Só para reforçar, o que ainda está mostrando é o seguinte, que das 10 cidades brasileiras, né, Edna? Isso. Das 10 cidades brasileiras que deram a Lula as maiores votações, 8 estão no Piauí, é o que a Edna está mostrando agora. Isso, melhor desempenho, né? Guaribas aí, olha, 93,86%, seguido de Campinas do Piauí com 93,11%, e aí vem Bonfim do Piauí, Fartura do Piauí, tudo acima de 90%, Douglas. Capitão Gervásio Oliveira, e depois acho que temos a outra cartela aí, né, dando continuidade, São Brás do Piauí também, com 92,35%, tá aí a cartela, seguido de Terra Nova, Carnaú, Beira da Penha, né? Isaías Coelho, Curral Novo do Piauí, 92,07%, essa décima aí. Então, olha só, essas são as 10 cidades com melhor desempenho e 8 são daqui. Pois é, das 10, só para explicar, coloca a cartela no ar. Tem outras de Pernambuco, isso, aí ó. São Brás do Piauí, né, daqui, Terra Nova é Pernambuco, Carnalbeira também, aí vem Isaías Coelho e Curral do Piauí, é porque aí estão todas as 10. Aliás, todas elas com mais de 92% da votação. Pois é um número espantoso, né, Douglas? Olha aí, você está vendo aí. Todas com mais de 92. 92. Então, depois do Piauí, a Bahia e o Maranhão foram os estados onde houve maior desempenho do presidente eleito Lula. Então tá aí, já são mesmo estados e a região que, como você disse, que apresentam sempre um bom desempenho para o candidato nessas 3 eleições, mas esses números realmente surpreenderam, e aí existem vários motivos, né, Douglas, que a gente pode elencar: o trabalho, o governo petista, o Nordeste mesmo, que é o foco do presidente, e esse trabalho na reta final também. Diga. Só para mostrar de novo a primeira cartela, só para tirar uma dúvida aqui, tira o GC do ar aí, por favor. Tira o GC do ar. Não, primeira cartela já foi. A primeira cartela que eu me refiro que você das cidades. Aí. Isso. Guaribas, Campinas do Piauí, Bonfim do Piauí, Fartura do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira. Todas no sul do estado. Aí agora a segunda cartela do Piauí, nós temos São Brás do Piauí, Isaías Coelho e Curral Novo. Realmente, sul do estado, olha. Todas no sul do estado. Todas relacionadas ao sul do estado. Então, tá aí o levantamento da Edna Maciel sobre... Só para a gente não deixar de citar as maiores cidades, as cidades com maior votação. Candidato, Douglas, o presidente Bolsonaro, ele teve, em estados que ele teve o melhor desempenho, Roraima, Rondônia e Acre. Em Roraima, 76% contra 23% do Lula, Rondônia 70% e Bolsonaro 22% e Lula 29%. E no Acre, Bolsonaro teve 70% dos votos. E aí também, né? Você observa, poxa, mas são votações muito expressivas, mais de 70%. O problema é o tamanho dos estados, né, Edna? O tamanho dos estados comparado, por exemplo, com o Piauí. Piauí deu mais de 1 milhão de votos de maioria para Lula. Isso. Então, quer dizer, quando você compara o tamanho dos estados, aí a votação é bem menor e no cômputo
geral, muitas vezes não passa da votação do Piauí, só do estado do Piauí. E como o colega Tássio disse, né, o Touché, bem equilibrada a votação, praticamente país dividido, 13, foi 14, bem né? acirrada, a votação foi bem disputada e o brasileiro foi votar, e apesar de vários percalços que a gente registrou aqui, e o portal também registrou, tá aí, a vitória foi com pouca diferença, mas foi para o presidente Lula. E tem um detalhe, foram 14 estados que Bolsonaro venceu, 13, não é isso, Edna? Isso. Que Lula venceu. Mas aí não é só, como a Edna destacou, a divisão do país. Em vários estados, em várias unidades da federação, as votações, apesar de um candidato ter vencido, foram bem próximas também. Então, há uma divisão dentro do próprio estado, da unidade da federação. Então, é preciso... Depois nós vamos, ao longo da semana, fazer uma estratificação desses dados, trazer as informações para que o nosso telespectador entenda melhor o resultado do segundo turno das eleições, essa repercussão, esse espelhamento do resultado em relação aos estratos, nível de renda, sexo, religião... Um perfil mais detalhado, né? Perfil mais detalhado para a gente entender melhor. Não é? A gente, muitas vezes, a classe mais pobre vota em Lula, a classe média, a classe mais abastada vota em Bolsonaro, mas são recortes muito gerais, né? Interessante é fazer recortes mais específicos que facilitam o entendimento do telespectador.